A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Professor de Meia-Idade. O campus do ensino médio na Irlanda está coberto com a sombra da velha fênix. O verão acabou de chegar, mas na classe 12A liderada pela senhora Catarina, o ar está mais quente do que nunca. Não porque o exame nacional se aproximasse, mas porque os olhos sonhadores dos meninos estavam inclinados para o pódio. Lá, Catarina, 39, ainda segurava suavemente o giz, sua voz soando como música, seu vestido de negócios abraçando sua cintura macia. Sua beleza carrega o salgado de uma mulher que a experimentou, misturada com um pouco de naturalidade, tornando os alunos incapazes de tirar os olhos. Ela caminhou por cada fileira de mesas, seus olhos olhando para os lados. Aqueles olhos não eram apenas os de um professor, mas também carregavam uma camada de ondas subterrâneas profundas, como se soubessem que estavam fazendo alguém ter uma ressaca sob a pele. Entre os alunos, apenas uma pessoa se atreveu a olhar para ela por um longo tempo. João sentou-se à última mesa, as longas pernas esticadas confortavelmente, meio encostadas à janela, a luz do sol brilhando em sua pele bronzeada e saudável. Seus olhos se estreitaram maliciosamente. Toda vez que a senhorita Catarina se virava, seus olhos retraíam as curvas por trás da camisa, como um artesão olhando para uma pintura preciosa. A professora Catarina sabia disso, mas não falou, e até se inclinou um pouco deliberadamente, curvando-se um pouco mais ao escrever o quadro, para que seu olhar parecesse ter uma chance de invadir mais fundo. A senhorita Catarina costumava ser a musa de muitos homens. O diretor chamado Danha, 58 anos, que uma vez pediu que ela fosse ao bar para discutir emulação, depois deixou sua mão se desviar para um lugar que não pertencia à folha de pagamento da escola. Ou o cara da OA na sala da delegação, de apenas 32 anos, uma vez bêbado, mandou uma mensagem no meio da noite perguntando a Catarina se ela estava com frio. No entanto, a senhorita Catarina não parou por ninguém. Talvez seja porque sempre falta algo nela que realmente toca a parte mais profunda. Embora houvesse muitos homens ao lado do marido, o Sr. Cristóvão não era alguém com quem pudesse encontrar seus instintos femininos. O Sr. Cristóvão, 16 anos mais velho que ela, é um soldado reformado do exército que está sempre bem arrumado, acorda na hora certa e não está mais entusiasmado. A hora de dormir é apenas um lugar para deitar um ao lado do outro como dois velhos camaradas. Mas a senhorita Catarina é diferente. A professora Catarina está no início da primavera. E nessa idade, as mulheres são como uma inundação lenta, mas quando transborda, varre todos os nomes e papéis. Naquela tarde, após a reunião de pais, Catarina foi chamada a uma sala privada por Antônio, pai de João, para discutir o declínio da educação de seu filho. O senhor Antônio é um gigante da indústria de importação e exportação, andando com o som do dinheiro a chacoalhar em saltos grossos, e os seus olhos não conseguem esconder um pouco de escrutínio. Esta senhorita Catarina, você é a professora de sala de aula, você também é professora de literatura. Ouvi meu filho dizer que ele é muito senhor, mas está perdendo suas raízes. Você vai aceitar uma oferta particular por ele nesses meses de verão. Ok? A senhorita Catarina sorriu, com os olhos molhados. Tenho medo de incomodar meus avós, mas se forem boas intenções dos meus pais, vou tentar. Assim começou uma série de noites de ensino de literatura em casa. A Vila João está localizada no meio da área da Vila Nantanlong, esplêndida como um mini castelo. João estava no segundo andar, seu quarto privado estava cheio de livros e cadeiras, mas não havia livros didáticos. Na primeira aula, a senhora Catarina veio com um vestido floral claro, batom vermelho e rosa e cabelos levemente soltos. Depois que a empregada abriu a porta, ele foi ao mercado, toda a família estava fora, apenas os dois ficaram no quarto silencioso. Você gosta de beber chá ou café? João perguntou enquanto derramava água, segurando o copo na mão, mas seus olhos não deixavam o pescoço branco escondido atrás de seus cabelos. A professora Catarina inclinou a cabeça ligeiramente. Ela ensina literatura, gosta de chá leve que está profundamente encharcado. Os olhos de João de repente brilharam com travessuras, e ele sentou-se em frente a ele, meio sorridente. Minha escrita está pendurada, todos os erros de ortografia, mas ouvindo sua palestra, sinto minhas mãos tremendo. Tremores nas mãos ou tremores no coração? A senhorita Catarina perguntou distraidamente, então se abaixou para olhar para seu antigo teste. Tudo é indescritível, o espaço no meio do espaço em algum lugar brilha com um leve cheiro de perfume. Ninguém disse mais nada, mas toda a sala parecia ter um leve ar quente passando. Naquela noite, Catarina ficou em frente ao espelho, tirou o cabelo, trocou de vestido,
mas seu coração ainda não parava de soluçar. Algo estava surgindo nela. Uma semana depois, a energia acabou e a chuva no início do verão caiu inesperadamente. Estava escuro. A senhora Catarina estava avaliando na mesa quando o telefone relatou uma bateria fraca. Ela seguiu as escadas, estava prestes a descer até a cozinha para pegar uma vela, quando ouviu a porta se abrir no primeiro andar. João entrou, com as roupas encharcadas, a capa de chuva na mão. Você ensina tão cedo. Bem, você está apenas sentado e avaliando. A casa perdeu energia. Deixe-me pegar velas. Ou vá para o meu quarto para sentar. Há uma lâmpada de carregamento de mesa que ainda tem uma bateria. A senhorita Catarina ficou em silêncio por alguns segundos, depois acenou com a cabeça. O quarto de João ainda estava arrumado. Ele estendeu a cadeira, acendeu a luz de carregamento, depois se virou e parou de repente. A senhorita Catarina estava de pé em frente ao armário de madeira, a luz fraca atrás dela iluminando sua figura suave. De repente, a camisa velha foi jogada fora. João ficou atordoado. Seus olhos pareciam estar esgotados de sua bravura habitual, e ele só conseguia engolir um pouco. A senhorita Catarina ouviu o barulho, virou-se, um pouco assustada, mas em vez de gritar, apenas franziu os lábios, sorriu suavemente, os olhos brilhando molhados. Você viu? Sim, sinto muito, mas talvez não seja minha culpa, nem é sua culpa. Lá fora, houve um rugido de trovão e a lanterna da mesa se apagou. Na sala, apenas a respiração e o cheiro de cabelo molhado da chuva ainda não haviam se dissipado. Depois de uma noite chuvosa de queda de energia, no quarto de um aluno chamado João e do professor da sala de aula, seus lábios eram doces como literatura. Havia tolerâncias aparentemente vagas, mas na verdade eram tão claras quanto o som do coração de uma mulher batendo no aldai. Na manhã seguinte, Catarina ainda vinha para a aula com a mesma aparência de sempre, bem arrumada, com uma saia lápis marrom claro, uma camisa branca e cabelos cacheados que caíam dos ombros. Mas aos olhos de João, ela parecia brilhar mais do que o normal. Não por causa da luz do sol, mas por causa do momento na noite passada em que ele viu uma mulher de verdade por trás da capa do professor. No recreio, toda a turma discutia ruidosamente o exame simulado, mas João ainda se encostava na parede no final da aula, seus olhos não saíam da mesa do professor. A professora Catarina também sabia que ele estava olhando, mas ela não se virou, apenas olhou suavemente para o espelho do relógio em sua mão, como se acidentalmente, mas intencionalmente, olhando levemente, mas como se desnudando as pessoas com os olhos. Lynn, ex-amante de João, sentou-se à mesa ao lado dela, captou o olhar e franziu a testa ligeiramente. O que você está olhando que parece tão horrível, João? Você saliva quando vê que é bonita. Estou estudando literatura, lendo pessoas, não lendo livros. Você é sempre assim. João sorriu, um sorriso que uma vez fez uma série de garotas desmoronarem. Mas desta vez, ele não deixou de flertar com Lynn como de costume. Ele estava cansado de casos de amor estudantil como um chuveiro que ia e vinha. Agora, em sua mente, ele era uma mulher de verdade. Ela sabia cheirar, como se esconder, como olhar para os olhos que faziam os homens quererem ficar quietos. Naquela tarde, como prometido, Catarina veio à casa de João. A moradia está vazia hoje. O senhor Antônio está ocupado numa viagem de negócios ao estrangeiro. A empregada pediu para tirar alguns dias de folga para voltar para sua cidade natal. João usava uma camisa branca, seu cabelo estava bem penteado e ele parecia um pouco menos desleixado, mas seus olhos ainda eram os mesmos, meio brincalhão, meio real, meio jovem, meio velho raposa. Você tem alguma educação e usa roupas como receber convidados? Receber uma bela professora deve ser bem preparado. Quem sabe se ela veio para ensinar literatura ou para... interrogação. Você não tem medo de sua punição? Tenho medo, mas tenho medo de ser punido. A professora Catarina sorriu, mas seus olhos brilharam de cautela. Às vezes, um professor experiente não antecipa as palavras da boca de um aluno famoso. Ela abriu o caderno, virou algumas páginas e de repente perguntou: o que você acha do poema Amor Próprio de Ro Chuan-Ongang? João olhou para ela por um momento e depois respondeu, sua voz deliberadamente baixa como um sussurro. As mulheres que lutam para lutar e lutar muitas vezes não conseguem dormir. Apenas espere por mim e queime o queimador de incenso. A senhora Catarina ficou na foto por um tempo. O que ele acabou de dizer? Uma estudante de 18 anos usou um poema antigo para descrever seu humor durante as noites deitada ao lado de Cristóvão, cujo marido idoso e frágil não gostava mais de travesseiros. Ela olhou para João, tentando manter a voz severa,
O que é o chamado queimador de incenso? É o mesmo que ontem à noite. Queda de energia, apenas frio. Você queima incenso. Você está estudando literatura ou matemática? Como você ensina, eu aprendo. O ar na sala engrossou, o chá na xícara ainda estava quente, mas o calor dos olhos de João foi o que fez a garganta de Catarina secar. Ela se levantou. Você voltou, não tenho coragem de estudar hoje. Não fique com raiva, estou apenas descrevendo a verdade, descrevendo as pernas, o método de perceber a literatura. Eu me senti muito, então fui reprovado no exame e depois fiquei para estudar com você. É bom ficar, enquanto eu puder estar com você. Um momento de silêncio se passou, houve o som do vento soprando lá fora, e as árvores e folhas bateram na porta de vidro. A professora Catarina caminhou lentamente para o quintal, o casaco na mão, os saltos batendo levemente no chão de pedra. João seguiu. Não fique com raiva, estou apenas brincando um pouco. Você não está com raiva, mas precisa conhecer os limites. E você conhece os limites? Ela se virou, olhando-o diretamente nos olhos. Seu olhar não brilha mais provocativamente, mas é profundo, muito profundo. Ela havia ultrapassado o limite uma vez. João ficou surpreso, ela olhou para longe. 10 anos atrás, me apaixonei por um aluno, não tão longe quanto eu, apenas alguns anos mais novo que você. Mas naquela época, ela escolheu parar, porque estava com medo de ser desprezada, com medo do nome da professora. João ficou em silêncio e, de repente, viu que ela não era apenas uma mulher carismática, mas também uma pessoa que conhecia a dor, o medo e sabia esconder as lágrimas sob o riso desbocado. Mas agora, você não tem mais medo. Ela se atreve. Não me atrevo a te amar, mas não me atrevo mais a me esconder de você. Os dois ficaram parados em frente a uma cadeira de pedra molhada no jardim dos fundos. A chuva havia parado, mas a superfície da cadeira ainda estava encharcada. João estendeu a mão para limpar a cadeira, tirou um lenço do bolso e entregou a ela, seus olhos estranhamente sérios. Sente-se, eu não vou tocar em você, eu vou apenas sentar ao seu lado. A senhorita Catarina hesitou, mas depois se sentou. A distância entre os dois era apenas o suficiente para ouvir a respiração. Depois de um tempo, João disse suavemente: eu amei muitas pessoas, mas nunca me emocionei com uma mulher casada. Então estou abalado por você. Eu não sei, eu só sei que você está sentado aqui, eu não quero que ninguém o substitua. A professora Catarina franziu os lábios, os olhos suavizados. Ele não era um bom aluno, não era um homem ideal, mas via através dela, como se todas as suas longas noites tivessem sido vividas. Ele entendeu o que a professora sonhava todas as noites, o que ela sonhava. Naquela noite, enquanto lia seu escritório em casa, Cristóvão, marido de Catarina, suspirou. Estive ensinando a semana toda e agora dou aulas particulares para os filhos de famílias ricas. Você precisa ganhar tanto. A senhorita Catarina parou a mão, os olhos não saíram do livro de notas. Eu ensino por causa da responsabilidade. Qual é a responsabilidade de que, quando vou para casa, meus olhos ainda estão brilhando cansados e meu batom ainda está vermelho? Você duvida de mim? Não, só tenho medo de perder você. Catarina olhou para o marido e viu um velho tentando se agarrar a uma sombra que era bonita demais, primavera demais. A senhorita Catarina levantou-se e foi ao banheiro. Olhando no espelho, seus olhos brilharam. Não por causa do delineador, mas por causa de um sonho que ela não ousou tocar, e agora ela estava sussurrando para ela todas as tardes para ensiná-la. Até que um dia de março, a tarde estava tão tranquila quanto um pedaço de papel que ainda não havia sido escrito. Na grande vila da casa do Sr. Antônio, a brisa suave sopra através do arco de folhas de ovos de peixe, e ocasionalmente algumas asas de pássaros voam inclinadas no céu claro. A casa de 2 andares estava silenciosa, com apenas o leve toque da ponta de uma caneta esferográfica na mesa de madeira, repetido como uma batida impaciente. João sentou-se estupefato na cadeira, as mãos no queixo, os olhos não mais no livro de literatura inacabado. À sua frente estava a senhora Catarina, sua professora de literatura e professora de sala de aula, que também era a única mulher a quem João recentemente sentia seu coração bater forte toda vez que estava por perto. Ela estava de pé perto da janela, de costas, o cabelo caído nas costas, a camisa estava mais branca do que o normal e o interior estava vagamente curvado. Catarina inclinou a cabeça, segurando uma xícara de chá quente na mão, e tomou um gole lento. Sob a luz do sol oblíqua, sua pele era tão lisa quanto uma casca de ovo de galinha descascada,
hesitando na luz sexy. Senhorita Catarina, este poema Amor Próprio, acho triste. Ela se virou, seus lábios se curvaram em um leve sorriso. É certo ficar triste. O poema é escrito à noite, quando a mulher solitária enfrenta a escuridão, consigo mesma. Você não se sente acostumado com isso? João ergueu as sobrancelhas e sorriu levemente. Você está insinuando que está sozinho? Você acabou de perguntar. Mas eu sou diferente da senhora do distrito de Tanquan. Tenho juventude e vitalidade. Essa mulher só tem a escuridão da noite como amiga. João colocou a mão na mesa, olhando para ela sem piscar. E você? Catarina ficou um pouco atordoada. O olhar do aluno estava mais profundo do que nunca. Algo não era mais uma piada. Um segundo depois, ela riu, acalmando o ar. Você é diferente. Você tem alunos que são travessos como demônios, fazendo todas as perguntas difíceis. Ninguém é contra, apenas pessoas que se recusam a responder. João disse, e então se levantou e se aproximou da mesa. A menos de 1 metro de distância, Catarina manteve-se calma, mas o seu olhar naquele momento estava ligeiramente confuso, como um lago a ser atirado pedras. Ela evitou o olhar de João, passou por ele e disse, suba para pegar o livro, eu desço para ler o próximo parágrafo para você. João assentiu, mas seus olhos seguiram o andar da mulher. As calças de pano de cintura alta abraçam suavemente o terceiro anel macio, cada passo é uma paciência encantadora, fazendo João sonhar com algo, incapaz de nomear ainda. A sala no segundo andar estava em silêncio. A senhorita Catarina ficou em frente ao grande espelho, abrindo uma gaveta para pegar mais documentos. No espelho, seu rosto parecia vacilar, seu cabelo estava um pouco emaranhado, seus dedos estavam ligeiramente levantados para os lábios e um suspiro muito leve. Ela também é professora, uma pessoa casada. Ela se lembrou novamente, mas aos olhos do aluno agora era algo que ela não via há anos. Não são os olhos dos alunos que olham para o professor, mas os homens que olham para as mulheres. Depois de um tempo, ela desceu as escadas, mas não viu João na sala, apenas sua xícara de chá ainda estava um pouco quente. Eu estava prestes a ligar quando ouvi o som de água correndo no banheiro ao pé da escada. Catarina franziu a testa ligeiramente, ela estava prestes a andar, mas então seus passos pararam. A porta do banheiro se abriu, o vapor saiu vagamente, de dentro, João saiu, enrolado apenas em uma toalha branca bem enrolada, e a água ainda pingava em seus ombros. Os músculos sólidos de um jovem de 18 anos parecem brilhar ao sol, e sua respiração ainda está pesada após a água morna. Ela se virou assustada, mas João viu o professor parado ali, com um sorriso selvagem nos lábios. Olhe para a professora Catarina, quando você vai descer? Você. Vou ligar para você para ler mais. João se aproximou, enxugou o cabelo com uma toalha e disse como se nada tivesse acontecido. Vejo que você está coberto de poeira, então você deve tomar um banho para ficar sóbrio. Além disso, ela disse que este poema foi escrito à noite. Vou tomar um banho para me parecer com a cena. A senhorita Catarina corou, sem saber se ria ou se ficava com raiva. Seu olhar era evasivo, mas seu coração estava confuso. Seu corpo estava quente, ela se virou e caminhou em direção à mesa de estudo. Vista suas roupas e desça para estudar. Não brinque mais, João. Depois de tomar banho, estou acordado, posso analisar a poesia agora, se você quiser. João disse e então se aproximou, ainda sorrindo. O cheiro de gel de banho vinha dele, quente. Catarina sentiu suas mãos tremerem levemente. Acho que a tristeza sem nome que continua se espalhando por todos os cabelos é sobre sentir como agora. O que é agora? É quando uma pessoa fica na frente da outra, mas em seu coração há muitas coisas que ele quer dizer, mas não ousa. A senhorita Catarina engoliu em seco, seus olhos, os do menino, cheios de significado. Ela sentiu todo o seu corpo como se houvesse eletricidade fluindo através dela. Vista-se imediatamente, não volte agora. Ela falou rapidamente, tentando manter a voz severa. João encolheu os ombros e se virou, mas ainda não se esqueceu de retomar uma frase sarcástica. Pode ficar tranquilo, já estou usando, não tenho certeza se vou aprender mais alguma coisa. A sessão termina às 17 horas. Quando ela saiu pelo portão da vila, João viu a professora se despedir no carro. O sol da tarde tingiu seu cabelo de loiro e o vento soprou levemente, fazendo sua camisa tremular, mais frágil do que recusa. Senhorita Catarina. O que há de errado, você? Você pode vir um pouco mais cedo amanhã? Quero aprender mais um poema. Que poema?
Qualquer música com olhos, mãos e um coração que bate rápido, assim como o seu. A professora Catarina se virou para olhar, quando estava prestes a rir, mas captou aquele olhar, o olhar que parecia agarrar seu pulso à distância, seus olhos escondendo um desejo de provocar, mas tão profundo quanto um corte doce. Ela não respondeu, apenas acenou com a cabeça levemente e depois foi embora. João ficou ali, observando. Aos seus olhos, aquele professor não era mais um professor, mas o poema mais vívido que ele já havia aprendido. Na segunda-feira, o início da semana, a senhorita Catarina entrou na vila do senhor Antônio, como um hábito que se tinha formado em menos de uma semana. Todas as tardes, exatamente às 3h30, ela batia na porta, a empregada abria e depois subia vagarosamente para o segundo andar, onde a sala de estudo de João ficava separada da sala de estar principal. Estava quieto demais para uma aula, mas ela não se sentia desconfortável. Pelo contrário, a cada passo daquela escada, seu coração parecia um calor fumegante rastejando por seu coração. Ele, João, continuava o mesmo, sentado reclinado no sofá, com as pernas cruzadas, a t-shirt branca a abraçar o corpo alto como um atleta. A gola de sua camisa fazia olhar para ela com frequência, e então ela se afastou envergonhada, não porque fosse estranho, mas por causa da vibração e frescor nela, e o instinto feminino nela de repente acordou. Você veio tão cedo, você não tinha um marido para buscá-la hoje? João sorriu, a língua lambendo o lábio inferior levemente, os olhos não conseguiam esconder o olhar travesso. Você cavalga sozinho. Você preparou seus livros. Você não precisa estar preparado. É o suficiente para ter você. Ele se levantou, ficou perto dela e entregou-lhe um copo de água fria que havia sido preparado. O professeur Franzu attesta légèrement. O copo de água estava frio, o cheiro de menta era leve e estava tão frio como se tivesse acabado de ser retirado do armário. Ela sabia muito bem que ele era deliberado. Você não deveria provocá-la assim. Onde está a provocação? Estou lhe dizendo a verdade. A senhorita Catarina sentou-se à mesa, abriu seu livro de literatura do 12º ano, tentando parecer séria, mas ainda havia o som de engolir saliva nos ouvidos enquanto ele espiava, com a voz rouca. Estás a usar esta camisa tão bonita, o tecido é tão fresco, não é? A senhorita Catarina corou, sem saber se estava preocupada, irritada ou porque algo estava errado. As lições que se seguiram passaram mais devagar do que o normal. Ela deu uma palestra a Fu e sua esposa e sentiu que cada frase e cada palavra estavam apunhalando diretamente em seu coração. Toai escreve sobre uma mulher que está resignada ao casamento, vive como uma sombra, não tem o direito de falar. Por que é tão parecido com você? João sentou-se e ouviu, não rindo e brincando como de costume, mas toda vez que ela se abaixava, ele secretamente olhava para ela por um longo tempo, como se quisesse entender que tipo de mulher ela era, e dentro daquele manto sério havia muitos mistérios que precisavam ser escondidos. Depois da escola, João a levou até a porta como de costume. Mas hoje, ele de repente tocou a mão dela, segurando-a por alguns segundos. Ela se assustou, puxou a mão e se virou. Você gosta de ensinar literatura? Sim, por que você perguntou isso? Porque eu vejo você dando palestras como se estivesse contando a história de sua vida. Ela fez uma pausa, virou-se para olhar para ele, seus olhos estavam sonhadores, úmidos, como se ela entendesse mais do que precisava. Você está feliz com o marido dela? Ele perguntou, sua voz tão suave quanto respirar. A senhorita Catarina ficou em silêncio, seu coração afundou e depois engasgou. Ela não sabia como responder, ela não podia dizer a um aluno que todas as noites ela se deitava como um tronco com o marido, suas mãos estavam frias, sua respiração era uniforme e sem vida. Ela caminhou apressadamente até o portão, não voltou atrás, mas em seu coração ela estava agitada. Naquela noite, Catarina não conseguiu dormir. Seu marido, Cristóvão, como sempre, leu o jornal e depois se virou e foi para a cama cedo. Ela estava deitada olhando para o teto, seus ouvidos zumbindo com a risada de João, e seus olhos travessos continuavam voltando hoje. Ela sentiu seu corpo esquentar, suas mãos puxando automaticamente o cobertor fino até o pescoço, depois chutando novamente, os olhos fechados, mas sua cabeça o imaginou sentado ao lado da cadeira, os braços firmes, os ombros largos e a tarde dizendo, você está feliz? Não, ela não estava feliz, e ela sabia, ele também sabia. A professora Catarina se virou para olhar para o marido, a lâmpada noturna brilhou, seu rosto enrugado e seus cabelos grisalhos despenteados. Um homem que uma vez a fez se sentir à vontade, agora só a faz sentir pena de si mesma. Nos dias que se seguiram,
as emoções ficaram ainda mais fortes. Todas as tardes, quando ela vinha para a vila, ela se sentia um pouco nervosa. A professora Catarina esticou o cabelo mais comprido, escolheu a roupa com mais cuidado e até aplicou um pouco de batom sem saber para que servia. João tornou-se cada vez mais atrevido, perguntou sobre assuntos privados como se não houvesse limites. Você é casado tão velho, a diferença de idade é de 10 anos, você já ficou entediado? Qual é a coisa estranha que você perguntou? Estou honestamente curioso. Você é tão bonita, e ele deve ser fraco. Cale a boca, não fale de forma diversa. Não é diversos, estou sentindo muito. Que pena. Sinto muito por você. A senhorita Catarina corou, mas não estava com raiva em seu coração, e até sentiu tremores. Essa palavra, embora ridícula, tocou o sonho de ser cuidada, ser vista como uma mulher de verdade. Em uma tarde chuvosa, ela veio ensinar mais cedo. A vila estava quieta, o senhor Antônio estava fora. A empregada ecoou da cozinha. Você só vai para o quarto do João, ele está lá em cima, professor. A senhorita Catarina subiu as escadas e bateu levemente. Entre, senhorita. A porta se abriu, João estava enrolado em uma toalha, o cabelo molhado e ainda havia gotas de água em seus ombros. Ela ficou pasma por um segundo. Acabei de tomar banho, sente-se e espere que eu vista suas roupas. Ele se virou, vagarosamente vestindo a camisa bem na frente dela. Ela se virou, mas podia ouvir claramente uma risada fraca atrás dela. Você está com medo? Os adultos ainda são tímidos, eu sou demais. Mas você não está com raiva, está? Ela não respondeu. Ela sabia que se dissesse mais palavras, cairia no abismo em que seu coração estava prestes a cair. Naquela noite, ela chegou tarde em casa. Seu marido perguntou: ensinar também não leva tempo? Ela respondeu: os alunos são preguiçosos, você tem que ensiná-los com cuidado. Seu marido sorriu. Com quem você está? Ele tem 18 anos, o que mais você precisa? Ela ficou em silêncio, mas em seu coração, algo acabará de quebrar. Sim, ele tinha 18 anos, grande o suficiente e fraco o suficiente. A esplêndida vila é ainda mais estranhamente silenciosa em um dia de verão. Nas tardes ensolaradas, quando as fênix projetavam sombras vermelhas na parede da cerca de pedra das abelhas, era a hora da professora Catarina vir para a aula para dar aulas particulares a João. Ela ainda estava vestida discreta e elegantemente, com uma saia na altura do joelho, uma camisa amarrada no pescoço e o cabelo amarrado com indiferença. Mas, de alguma forma, essa aparência tornou João ainda mais difícil de descrever. Ele tinha 18 anos, mas naquela idade, mais o corpo de um fisiculturista, o rosto ocidental, a ponte alta do nariz, o queixo quadrado e os olhos sempre fitando a senhorita Catarina, com 18 anos, parecia querer afogar a solitária mulher de 36 anos em seu próprio casamento frio. A escola começou como de costume, mas Catarina sentiu seu coração doer estranhamente. Ele continuou olhando para ela, não se preocupando mais em escondê-lo. A ponto de ela estar dando uma palestra de tantinho eu vou para a escola, sua voz de repente engasgou no meio. Meu coração está indescritivelmente perturbado, como posso esquecer? Ela fez uma pausa, pegando seu olhar profundo, como se ele quisesse puxá-la do pano de seda que ela estava usando. Senhorita, essa música é tão boa. Essa sensação desconfortável, é como se as pessoas olhassem para alguém e quisessem mantê-lo para sempre. Do que você está falando? Não estou dizendo de versos, estou me sentindo assim. Ele piscou e então casualmente aproximou a cadeira. A senhorita Catarina corou, virou as páginas do livro, com o coração batendo forte. Desde o dia em que esse cara do João começou a provocar descaradamente, ela não era mais ela mesma. Ele a sufocou, mas também a fez se sentir viva. No final da tarde, a aula terminou. João estava a arrumar preguiçosamente os seus livros, e a professora Catarina levantou-se e estava prestes a sair, quando lhe segurou a mão. Bebês água, está quente, mas agora é fácil apanhar insolação. Ela ficou nua por um momento, mas ele puxou a mão dela e colocou o copo de suco de laranja na mão, frio, e o gelo ainda estava crepitando e aplaudindo alegremente. Ela se sentou, mantendo uma distância suficiente, mas ele se recusou a deixá-la em paz. Você me deixa perguntar a verdade, você está casado há muito tempo? O que você está perguntando? É uma coisa adulta. Eu também sou um adulto, com idade suficiente para ser criminalmente responsável. Ele sorriu sem entusiasmo e olhou para ela com o queixo na mão,
Tio Cristóvão, seu marido, ele é realmente velho? 16 anos mais velho que você. Então, nos últimos anos, você conseguiu fazer algum negócio? Qual é o negócio? A senhorita Catarina olhou fixamente. Bem, cozinhar, sair para comer ou comer. João, você está falando tão sem graça. Então eu só estou pedindo interesse, mas vejo que você continua triste, apenas vestindo roupas apertadas como se tivesse medo de que alguém veja alguma coisa. Ninguém tem medo, exceto eu. A professora Catarina se levantou, mas seus passos pararam quando ele tocou levemente sua mão. Não fique com raiva, sinto muito por você. Desde os tempos em que me encontrei, vi que ela era como os versos tristes do livro, meu corpo é branco e redondo. A senhorita Catarina ficou em silêncio por um tempo, depois desceu as escadas correndo, seu coração batendo descontroladamente. Aquele cara, ele não sabia que ela estava lutando contra si mesma. Naquela noite, Catarina deitou-se ao lado do marido como se estivesse deitada ao lado de um travesseiro de pedra. Seu marido, o senhor Cristóvão, ainda dormia cedo, roncando sem parar, seu corpo estava magro e seu cabelo salpicado de prata. Ela rolou para frente e para trás, o cobertor fino pisoteado sob seus pés. Ela suspirou, a mão erguida para cobrir os olhos, mas a imagem de João ainda era claramente visível. Seus olhos olharam para ela, um meio sorriso, uma mão grande e grossa segurando a mão dela à tarde. Ela mordeu o lábio dolorosamente. Ela não podia ser assim, ela não conseguia pensar assim. Ela é a esposa do povo, a professora, a cunhada de muitas pessoas que a chamam pelo ombro direito. Mas ele ainda era apenas um estudante e estava fazendo o que o marido dela não fazia com ela há anos, fazê-la se sentir como uma mulher. Ela estendeu a mão e tocou sua bochecha, que ainda estava quente, quente como a mão de João à tarde, quando ele a segurou levemente, quando beliscou sua bochecha, fez algumas perguntas inocentes que seu coração não tinha saída. Em outra aula, estava chovendo, a senhora Catarina veio para a aula com um casaco comprido, as mãos entre as mãos, o cabelo levemente molhado e as bochechas vermelhas de frio. Ele, João, ficou esperando no corredor do segundo andar, olhando para ela como se estivesse olhando para uma pintura em aquarela, sorrindo apaixonadamente. O professor está molhado na chuva, está molhado de fora para dentro. A coisa que fala sem constrangimento. Eu não disse nada, porque você se entende, eu só sinto frio, eu só quero abraçar alguém para aliviar o frio. Ela se virou, asperamente, sem educação, não fale bobagem. Então você prega, eu estou muito bem hoje, sente-se e ouça você. Mas quando ela se abaixou para escrever o quadro, ele continuou cuspindo, e ela sabia disso. Ela sentiu o olhar dele, pela primeira vez em sua vida, não se sentiu enojada com isso. A senhora Catarina sentia que ainda era valiosa. Ela sentiu que ainda poderia fazer um garoto de 18 anos desejar por ela como um sonho de verão. E isso é algo que seu marido nunca fez. A tarde de verão parecia estagnar no espaço denso com cheiro de madeira preciosa, cera perfumada e até mesmo cheiro de lavanda que emanava da sala de estar. A senhorita Catarina sentou-se à mesa de ébano, segurando um copo de suco de laranja prensado a frio, olhando para o relógio de parede. O ponteiro curto aponta apenas para o número 1, e a agulha longa ignora descuidadamente o número 3. Ela respirou levemente, sem saber para onde João estava indo. Assim que ele terminou de pensar sobre isso, a porta da escada que levava ao segundo andar se abriu. O som de pés descalços tocando o chão de madeira era suave como a voz de um gatinho. Catarina virou a cabeça, João desceu, vestindo apenas calças de moletom pretas, o bronzeado destacando as veias fracas dos braços, o cabelo ainda molhado, brilhando na frente da testa. Ele tinha acabado de lavar o cabelo, provavelmente no banheiro do andar de cima. Oh, você ainda está aqui? João perguntou, seus olhos sonhadores como se ele não tivesse acordado completamente. Sim, você espera que eu desça para que eu possa estudar um pouco mais. O que há de errado em usar isso? Catarina zombou levemente, mas não conseguiu esconder o olhar por cima dos ombros largos e da clavícula manchada de lágrimas da estudante de 18 anos. João lambeu os lábios e sorriu. Em casa, não importa onde você vá, você age como se estivesse de pijama na rua. Eu sou um adulto, e se você tem convidados em casa, você tem que ser educado, especialmente se houver estranhos como você. Que estranho! Ela tem me ensinado desde o início do verão. Até agora já se passaram quase 2 meses. Você até conhece meu horário de refeição e sono melhor do que meus pais. Ele se aproximou, ficando perto da mesa.
O cheiro de gel de banho masculino e o calor após o banho ao ar deixaram a senhora Catarina um pouco egocêntrica. Ela olhou apressadamente pela janela. Você sobe para Chanzhou e depois desce para continuar estudando. O que você está estudando agora? Você não vê o sol da tarde lá fora? Deixe no sol de verão. Se você não estudar, você vai falhar no exame, você vai aguentar. João não disse nada, apenas caminhou até as costas da senhora Catarina, as mãos apoiadas na lateral da cadeira em que estava sentada, o corpo agachado, a respiração dele na nuca, uma de suas bochechas se contorcendo levemente. A senhorita Catarina tentou manter a calma. O que você está fazendo? Estou olhando para você, está tão perto que posso ver seus cabelos grisalhos. Catarina se virou, encarando. Qual é a prata quando você tem apenas 39 anos? Bobagem. João riu, deu meio passo para trás, depois se inclinou para o lado da cadeira, apoiando o queixo nela e olhando-a por trás como um gatinho perseguindo um rato. Estou falando a verdade, mas olhando de perto, você é linda e triste, não com batom como as outras. Catarina ficou em silêncio, seu coração batendo lenta mas pesadamente. Desde o dia em que seu marido não pôde fazer nada, ela viveu encolhida em um pequeno canto, ensinando, comendo, indo para casa, uma e outra vez. Mas por que hoje, um olhar, uma frase descuidada fez seu coração palpitar tanto? Vou trocar de roupa rapidamente. Então, com as palavras do professor, ele se afastou, mas antes que pudesse subir as escadas, olhou para trás. Ah, e eu sonhei com você hoje, é terrível. Que sonho! Você caminhou pelo longo corredor, vestindo uma camisa branca voando, parecendo triste e com frio. A professora Catarina ousou-se, de repente lembrou-se daquele verão, neste mesmo mês, do mesmo sol e do som de carrapatos ecoando por todo o telhado de telha. No dia em que ela perdeu seu primeiro filho em um acidente, quando tinha apenas 2 anos de idade, ninguém nunca mencionou isso por alguns anos. Ela se levantou e lentamente arrumou seus cadernos. De repente, atrás dele, sua voz ecoou, não vá com pressa, vou terminar a análise desse poema. Você leu para mim. A voz não estava mais sorrindo, mas extraordinariamente lenta. Ela se virou e viu que João estava vestindo uma camisa branca e cabelos secos, e seus olhos estavam olhando para ela como se esperassem por uma promessa. Você abre o livro, você lê. Ela se sentou, folheou as páginas com a mão, e de repente, o vento soprou da porta, folheou algumas folhas. João estendeu a mão para segurá-la e tocou levemente as costas da mão dela. Ambos pararam por um segundo. O vento estava calmo, as cigarras estavam quietas e a sala parecia espessa na respiração de ambos. Irmã, 3 vezes a neve derrete, a estrada de Bétula Branca está cheia de sol. Ela leu devagar, a voz rouca por causa do vento. João fechou os olhos e ouviu, balançando a cabeça levemente como se estivesse em um sonho. Depois de um tempo, ela disse baixinho, vá para casa. Senhorita Catarina, João chamou suavemente, em voz baixa, não volte hoje, vejo que está triste, também te amo. Ela ficou em silêncio do lado de fora da porta. Não estava chovendo, mas de repente uma gota d'água caiu nas costas de sua mão. Suor ou lágrimas? O verão ainda não foi ensolarado, começou a sufocar. À tarde, sentada em uma sala de aula silenciosa, o ventilador de teto girando lentamente, o vento soprando pela janela larga, o cheiro do suor jovem do aluno e o cheiro suave de perfume do aldaia branco esvoaçante do professor continuavam se entrelaçando, e ninguém se atreveu a colocá-lo em palavras. João é estranhamente bom agora. Ele não brinca mais com o telefone quando está estudando, nem costuma bocejar tanto quanto antes. Em vez disso, a cada aula, ele chegava cedo, colocava seus livros e enchia o bule para o professor. Toda vez que ela vinha, ele a pegava no portão. Seus olhos sempre olharam para ela por um longo tempo, como se ele quisesse manter os menores detalhes daquela mulher em seu coração. A senhorita Catarina sabia disso, podia sentir o olhar nos olhos dele cada vez que ele pendurava uma palavra de agradecimento, cada vez que inclinava a cabeça para escrever, e espreitava-a por entre as pestanas. E então ela mesma, uma mulher que havia passado e pensava que já havia passado do tempo de ser estúpida por causa de alguém, se viu suspirando mais. Ultimamente, Catarina tem tido problemas para dormir. Não sabia se era porque naquela tarde, João lhe segurara a mão enquanto lia o seu primeiro poema de amor, tinha-o dado a uma professora de cabelo comprido e olhos sorridentes, ou por causa do seu beijo suave na bochecha, inocente e quente, que lhe fazia o coração palpitar a cada batida. Desde então, toda vez que ela fica na frente do espelho, ela examina cuidadosamente cada costeleta,
cada linha fina de batom. Ela escolheu um vestido mais elegante, acrescentou um clipe de pérola e borrifou um pouco de perfume no pescoço antes de ir para a vila onde a família Fone ensina. Sem que a senhorita Catarina soubesse, seu marido, Cristóvão, começou a notar. Seus olhos não tinham mais o fermento sem vida do vinho como antes. Ultimamente, ele tem olhado para ela há muito tempo. Toda vez que ela saía do banheiro, com o cabelo ainda molhado e as bochechas rosadas, ele sabia que o cheiro de perfume não era de sua casa. O batom em seus lábios estava mais vermelho do que o normal, seu vestido foi escolhido com mais habilidade e seus olhos não estavam mais nele. Tio Cristóvão não falou, nem se atreveu a ficar com ciúmes. Como o ciúme significa que deve haver uma razão, o ciúme também deve ter qualificações. Quanto ao meu tio, um homem que mora em uma loja de telefones vazia, acorda ao meio-dia, come o arroz que sua mãe cozinha e não toca em sua esposa há muito tempo, ele não tem ciúmes. Mas cada vez que havia ir dar aula, o tio Cristóvão ficava chateado no estômago. Ele fingiu consertar o carro no quintal, sentado com a velha lâmpada na mão, mas sua cabeça ainda estava vazia. Uma vez, ele ficou na frente da porta do banheiro, ouvindo o som de água emaranhada por um longo tempo, mas ainda não desligado. Lá dentro, Catarina estava encostada na parede, fechando os olhos para deixar a água fria acalmar seu coração. Do outro lado da cidade, Antônio, pai de João, ainda repassa constantemente as propinas do filho. No início, era a quantia certa de dinheiro por semana, depois havia um excedente de alguns milhares de libras. Então, gradualmente, uma vez ele enviou 5.000 libras esterlinas, acompanhado de uma mensagem: "Obrigada, Catarina, por trabalhar duro para ensinar meu filho. Ela é muito preciosa." Estranhamente, o senhor Antônio não mandou mensagens de texto no telefone dela, mas ligou diretamente para o telefone fixo de sua casa. Nessas horas, tio Cristóvão podia ouvi-lo, mas não disse nada, apenas sentou-se em silêncio do lado de fora, ouvindo a gentil obediência de sua esposa a um homem estranho. Naquela tarde, chovia levemente, na sala de aula silenciosa, João sentou-se para escrever um ensaio descrevendo uma mulher que ele admirava e lembrava para sempre. Catarina ficou em silêncio enquanto lia as primeiras linhas. Eu costumava pensar que mulheres bonitas eram atrizes na tela, mas então eu a conheci, não sabia se a respeitava ou amava mais. Toda vez que ela dava uma palestra, meu coração parecia pular do meu peito. Toda vez que você ri, eu só quero manter esse momento. A senhorita Catarina olhou para o João, e ele olhou para trás, então ninguém disse nada, apenas o som lento do ventilador de teto e o som de um pouco de chuva na varanda. "Você é linda", disse João baixinho. "Você bateu os olhos hoje, parece muito estranho." A senhorita Catarina corou e virou-se. "Não é estranho que me faça querer sentar e estudar para sempre." Ele acrescentou, sua voz era profunda, mas ainda quente como sempre. A professora Catarina aproximou-se, segurando-lhe a mão e ajustando a sua postura com uma caneta. Sua mão pequena e lisa descansou na dele. De repente, ele apertou um pouco e, desta vez, ela não recuou, apenas ficou em silêncio. Os olhos das duas pessoas se encontraram, tão próximos que até sua respiração foi sentida. Um beijo muito leve roçou sua bochecha, tão rápido quanto o vento, mas deixou um rastro de calor ardente que se espalhou de suas bochechas até o coração. A senhorita Catarina não disse nada, apenas franziu os lábios, estendeu a mão para esfregar o local beijado e depois sorriu levemente. "Estude, João. Há um longo parágrafo hoje." "Sim." Ele respondeu, sua boca sorrindo e seus olhos não conseguiam esconder sua alegria. Lá fora, a chuva parou e as gotas de sol no final do dia começaram a brilhar através da folhagem. Dentro da sala de aula, a mulher de 39 anos e o estudante de 18 anos ainda estavam sentados, separados por uma mesa, mas seus corações pareciam estar fora dos limites. Nessa noite, tia Catarina tomou um longo banho, e tio Cristóvão sentou-se à mesa a beber sozinho, em silêncio, sem música, sem ver televisão. Ele apenas olhou para a taça de vinho e se viu ficando cada vez menor em um casamento que estava gradualmente se desfazendo. Na segunda-feira, no início da semana, o tempo estava frio e a chuva e a poeira esvoaçavam como um chifão fino cobrindo o céu. A senhorita Catarina estava em frente ao portão da vila do senhor Antônio, o casaco de cor creme levemente drapeado sobre um vestido roxo claro, a mão na mão segurando a pasta. Do lado de dentro, a vila ainda estava silenciosa como de costume, mas havia algo estranho, o ar era como um leve perfume de flores, estranho, mas familiar, fazendo seus passos desacelerarem. A senhorita Catarina empurrou a porta e entrou, pensando apenas na aula de literatura de hoje. João estava preguiçoso de novo, provocou algumas frases de novo,
e depois não entrou lá de novo. Mas, por alguma razão, seu coração estava nervoso, uma sensação muito estranha. Ao chegar ao segundo andar, a senhorita Catarina ficou atordoada. Ao longo do corredor há 2 fileiras de flores frescas cuidadosamente colocadas, luzes amarelas suaves espalhadas pelo teto, refletindo nas pétalas de rosas vermelhas aveludadas. A cada passo, seu coração tremia uma batida. Chegando à porta da sala de aula, ela gentilmente empurrou a porta, e o espaço interno a fez engasgar. Na mesa está um bolo de aniversário, 2 camadas cobertas com creme branco pontilhado de rosas vermelhas. Ao lado dele estava uma garrafa de vinho italiano, 2 taças de cristal cintilantes. Algumas das fotografias da juventude de Miss Catarina estavam penduradas suavemente na parede de madeira atrás dela, como se alguém as tivesse guardado em silêncio. Um grande porta-retratos com as palavras endireitadas: "Parabéns à professora Catarina, hoje é o seu dia." Da borda da porta dos fundos, uma voz profunda familiar soou: "Bum." Então João saiu, com a camisa branca enrolada e o cabelo penteado, sorrindo como um garotinho que acabará de jogar. "Você está surpreso?" A senhorita Catarina ficou em silêncio, seus olhos começaram a ficar molhados. "O que você está fazendo? Por que é hoje?" João não disse mais nada, apenas se aproximou e a abraçou profundamente. Um abraço forte e firme, não o abraço de um estudante ou de um homem estranho. Catarina queria se afastar, mas suas mãos não se moviam e seu coração podia ouvir cada batida. Eles se beijaram, não um beijo casual ou indiferente, mas um beijo lento, profundo e reprimido. Em uma sala cheia de perfume de flores e luz de velas, a professora Catarina, de 40 anos, como uma jovem que recebeu amor pela primeira vez. João sussurrou: "Hoje, não estudamos literatura da maneira usual. Hoje, ela aprende a amar, a viver para si mesma. Eu quero que você não fique mais sozinho." Catarina começou a chorar. Não por causa da felicidade, mas porque seu coração fazia parte. Desde quando ela precisava tanto de um desejo de aniversário? Desde quando um abraço a derreteu? Eles se sentaram à mesa, brindados, cada gota ecoando ondas vermelhas como sangue escorrendo em feridas antigas. "Você sabia que eu sinto falta do seu aniversário, e de mais ninguém?" João bebeu e olhou para ela apaixonadamente. "Eu sei de que flores você gosta, de que música você gosta de ouvir. Li todos os diários que ela havia esquecido sobre a mesa. E sei que o tio Cristóvão nunca se lembrará dos sentimentos de sua esposa." A senhorita Catarina ousou-se. "Oh, não fale mais. Meu nome é João, não sou mais um jogo em seu coração. Pelo menos por hoje, deixe-me ser um homem normal, senhorita." Cada frase parecia ecoar no coração. Ela bebeu outra bebida, depois outra. Ela estava corada, seus olhos brilhando como se estivesse sorrindo, e ela estava chorando. Em seguida, eles falaram sobre suas vidas, sobre sua juventude, sobre Cristóvão, que costumava ser um menino extravagante, sobre como o casamento havia se tornado uma obrigação. Ela fala sobre aniversários apenas com pão frio e um olhar indiferente. Ela até disse as noites em que estava na varanda, olhando para longe, apenas esperando que alguém se lembrasse dela um pouco. João também fala sobre sua mãe biológica, a mulher que o trocou por outro homem, deixando crescer na rudeza da vida e nos olhos de pena. Ele falou sobre sua infância sem abraçar, ninguém para ensiná-lo a amar ou falar palavras gentis. "Eu preciso de uma mulher que ame, e ela é a primeira pessoa que me faz querer ir para casa. Você acredita nisso?" Naquela tarde, choveu levemente e, do lado de fora da vila, havia arcos de árvores sussurrando ao vento. Lá dentro, a professora Catarina colocou a mão no ombro dele, sentindo o pulso trêmulo. Eles não ensinam mais, eles amam, eles realmente amam. Os limites desmoronam, a razão se dissipou, a garrafa de vinho se foi, as cortinas balançaram levemente, a luz esmaeceu no vestido que Catarina estava usando, nas mãos de um garoto de 18 anos cheio de ilusões de amor. Pela primeira vez em sua vida, ela desistiu, não por ninguém, não por amor, mas apenas porque instintivamente não podia fazer mais nada. Ela precisa viver como uma mulher de verdade. Ela disse a si mesma, tranquilizando-se: "O professor também é um ser humano, é feito de ferro ou bronze?" Durante toda aquela tarde, toda aquela noite, eles não se separaram. A mesa se torna um lugar onde eles se reclinam. Item a sala testemunha suspiros, sussurros suaves, aromas mistos misturados nos travesseiros como doces pecados. Ninguém sabia que o Sr. Antônio tinha viajado pelo Ocidente durante uma semana inteira. Trang voltou para sua cidade natal para visitar sua avó,
comeu a vila e se tornou a residência de um relacionamento errado, mas completo. Quando o céu escureceu, a senhorita Catarina ainda estava em seus braços, com o cabelo desgrenhado e os olhos vermelhos. Você se arrepende? Ela perguntou. João apenas balançou a cabeça levemente. Se há arrependimento, é apenas porque não me atrevi a fazê-lo antes. E eles se beijaram suave e lentamente, como se amanhã ninguém mais amasse ninguém. Nessa noite, Catarina completou 40 anos não por vontade do marido, não por uma festa solene, mas pelos braços de um jovem, onde encontrou a vida, o amor e mais uma vez a ser ela mesma. E tem culpa ou não, quem está certo e quem está errado, talvez a vida responda. Mas naquela noite, o instinto prevaleceu sobre a razão de ambos os homens que sabiam que estavam realmente vivos. Na tarde de terça-feira, a luz do sol entrava pela janela do segundo andar, entrando no rosto pálido de Catarina. A mulher estava deitada de lado, o cabelo estava emaranhado na metade do rosto e um braço apoiado no cobertor. Item nos lençóis brancos, ainda estavam impressos os traços de uma longa noite, não apenas as rugas dos cobertores, mas a confusão que se contorcia no coração da professora de 40 anos que acabará de cruzar a linha. João estava encostado no batente da janela, com um cigarro apagado na mão. Ele não olhou para ela, apenas olhou para o quintal, onde a luz do sol brilhava sobre os confetes rosa ardentes, como se o lembrasse de uma embriaguez não desperta. Você dorme mais, acabei de ferver a água morna, vou fazer chá de gengibre, disse João. Catarina manteve os olhos fechados, sua voz sussurrando, você não precisa. Eu quero fazer isso por você, estou matando aula hoje. Ele sorriu levemente, mas havia algo tremendo em sua voz. Ela lentamente abriu os olhos, virou o rosto para o travesseiro e sussurrou, você deveria ter me parado ontem. Você não me impediu, eu te abracei primeiro. João se virou, caminhou até a beira da cama e colocou a mão no ombro dela. Lembro-me de cada detalhe. Catarina franziu os lábios, os olhos molhados. Sim, ela não o impediu, foi ela quem o puxou de volta quando ele queria parar por medo. Ela não entendia o porquê, era só que naquela noite de aniversário, ela estava muito triste, muito solitária e também sonhando com alguém vendo-a como uma mulher que poderia ser amada. Item Catarina, acho que não errei. Sinto que acabei de viver uma vida real. E você? João não a chamava de professora como de costume, ele a chamava pelo nome dela e sua voz era leve como fumaça. Ela ficou em silêncio e então se virou, o cobertor deslizou para baixo, seus olhos se encontraram, não havia distância, nem idade, apenas uma pergunta pairando em seus olhos. O que estamos depois naquela noite? Naquela tarde, Catarina chegou em casa com uma roupa diferente, o cabelo preso em um coque elegante. Ela não levantou a cabeça para olhar para o marido, Cristóvão, que estava deitado na sala assistindo televisão. Ele ainda era o mesmo, sem emoção, sem coração, não importava que ontem fosse o aniversário de sua esposa, muito menos que ela tivesse mudado hoje. A senhorita Catarina entrou na sala, fechou a porta, encostou a cabeça na porta de madeira fria e as lágrimas caíram sem fazer barulho. Não é que ela se arrependa, é só que ela entende que a vida não será mais pacífica. Nos dias que se seguiram, João parecia desaparecer. Ele não ligou, não mandou mensagem, não veio para a aula extra. Era como se aquela noite de aniversário fosse um sonho que ele esqueceu ativamente. Catarina sentou-se e esperou, e todas as tardes depois da escola ela deliberadamente andava muito devagar, olhando para o pequeno beco onde João costumava ficar, mas ela não conseguia vê-lo. Ela estava triste, mas não com raiva, porque entendia que ele precisava de tempo. Ele era um homem de 20 e poucos anos, que acabará de provar as mulheres instintivamente, e a mulher mais velha de sua classe, e ele sabia que ela tinha um marido. Mas no 7º dia, quando a senhorita Catarina estava regando as orquídeas na varanda, sua voz ressoou atrás dela. Você se lembra dos belos momentos daquela noite? Ela se virou, com os olhos lacrimejantes, não havia necessidade de responder, bastava olharmos um para o outro. João se aproximou, pegou a mão dela, colocou um pequeno anel de prata branca na palma da mão e disse baixinho, contanto que você não me odeie, contanto que me deixe chamá-la de Catarina. Então, seja você uma amiga, uma estudante ou uma amante, estou comprometida. A senhorita Catarina abaixou a cabeça sem responder, mas suas lágrimas caíram calorosamente nas costas da mão dele. Desde então, não se tem falado mais sobre aquela noite de aniversário, mas todas as semanas, João vai buscá-la numa segunda-feira à tarde. Não mais estudando literatura, eles aprendem a sentar-se juntos em silêncio. Às vezes é apenas beber uma xícara de chá, ler um livro juntos, às vezes são abraços silenciosos, às vezes é um beijo apressado atrás da porta.
E às vezes, eles se abraçam, instintivamente bêbados, sem nomear o relacionamento. Catarina sabia que estava errada, mas não parou. João sabia do perigo, mas não recuou. Porque cada vez mais, eles percebem que naquela vida monótona, cada pessoa é um pequeno fogo que ilumina uma parte escura da outra. Em uma noite chuvosa no início de setembro, João parou sua bicicleta em frente à casa de Catarina. Ele estava encharcado, sua camisa estava pegajosa. Ela o puxou em pânico e limpou seu cabelo com uma toalha. Ele se sentou no chão, olhou para ela e disse rapidamente: "Na próxima semana, irei para a escola militar por um mês em uma nova escola." Ela ficou atordoada. "Não fique triste, só estou pedindo uma coisa." "O quê?" "Memórias." Ele disse isso e a abraçou com força. Eles se beijaram, como se nunca mais se vissem amanhã. Na escuridão, uma luz amarela brilhou através das cortinas. Catarina viu a mão dele apertar a dela com muita força. E naquele momento, ela sabia que havia vivido, se apaixonado, esquecido sua idade, esquecido seu papel, esquecido sua moralidade para viver suas emoções plenamente. Naquele verão, o céu estava brilhando intensamente e o coração das pessoas parecia estar maduro. A escola da aldeia estava vazia de alunos e o playground estava menos rindo e brincando. A professora Catarina vive agora num mundo de sonhos. Item o reino é só você e João, como um par de sãs seguindo silenciosamente os calcanhares um do outro o dia todo, não deixando um ao outro meio passo. Alguns dias, de manhã cedo, João esperava do lado de fora do portão da escola, carregando um bule de chá gelado, uma caixa de pão e colocava na mão com um sorriso suave. "Você come e depois tem forças para me ensinar mais." Ele disse isso, mas ambos entenderam que a lição extra duraria tanto quanto as páginas, com a respiração apressada espreitando por trás das cortinas finas. Catarina não é mais uma mulher na casa dos 40 anos, com um portão alto como muitas pessoas pensam. Em seus momentos com João, ela reviveu sua juventude, seus cabelos grossos e brilhantes novamente. Seus lábios estavam rosados e suas bochechas levemente inchadas como uma garota que acabará de se apaixonar pela primeira vez. Item costuma-se dizer: uma menina com filho cuida dos olhos, mas uma menina de 2 anos, como a senhorita Catarina na primavera, deve ser chamada de menina que plantou flores, sabe regar o jardim da primavera. A professora Catarina não conseguia esconder a mudança, embora tentasse manter distância na escola, mas os olhos de Catarina toda vez que olhava para João durante o recreio pareciam estar perdidos, não mais a cor fria de uma professora rígida, mas sim a luz do sol misturada com um pouco de mel, um pouco envergonhada, um pouco envergonhado e bêbado. E também a partir dessa época, o conselho escolar começou a ter lembretes. Item a aluna sussurrou: "A senhorita Catarina parece estar apaixonada por alguém hoje em dia." Alguns até brincaram: "Toda vez que você olha diretamente para João, é o mesmo que a irmã Galo encontrando marido", cantarolando alegremente. Catarina ouviu tudo, mas não se preocupou em se importar. Porque todas as tardes, quando toda a escola está vazia, apenas o sol maligno brilha pelo longo corredor, João fica esperando por ela no final do bloco de salas de aula. Eles caminharam juntos, acidentalmente tocando suas mãos e fingindo estar envergonhados, mas depois rindo como 2 alunos matando aula. Item também após o exame de graduação, João entrou em uma página diferente da vida. Ele era mais alto, sua pele estava ensolarada, mas seus olhos eram brilhantes, muito brilhantes. Ele fez o exame de nota A, passou na Universidade de Oxford em Londres com uma pontuação bastante alta, na qual a disciplina de literatura obteve uma pontuação absoluta. Quando os resultados foram anunciados, o telefone de Catarina tocou sem parar. O número do Antônio, pai do João, continua a ligar. Sua voz era calorosa e agradecida. "Senhorita Catarina, eu realmente não sei o que lhe agradecer. João é minha família, então ele também pediu que ela o ensinasse. Transferi um pequeno presente, chamado coração." Catarina recusou, mas ele ainda trocou. Então ligou novamente. "Você pode me oferecer 10 xícaras de café um dia? Você pode me agradecer pessoalmente? É também para que eu possa dizer palavras gentis para a pessoa que cultivou meu filho." Catarina hesitou no início, mas depois aceitou. Item eles se conheceram em uma pequena loja sob o dossel da Fênix Vermelha na cabeceira da aldeia. Antônio, um homem na casa dos 50 anos, é elegante e de fala mansa, muito longe da aspereza de um homem do campo. Ele costumava ser um oficial de educação no distrito, aposentando-se mais cedo após um acidente. Ele era astuto, sua voz era tão profunda quanto a chuva de uma noite de junho. "Senhorita Catarina", ele ergueu sua xícara de chá, seus olhos não a deixando, "eu realmente gosto de você.
Não só porque você ensinou João, mas também porque você era como uma luz na minha vida sombria. Catarina fez uma pausa. Houve pessoas que confessaram seu amor por ela depois que ela se casou, mas ninguém nunca olhou para ela com os olhos úmidos como naquela noite. Ela sorriu, com a voz suave. Estou apenas cumprindo meus deveres de professora. O senhor Antônio é educado demais. Mas ele continuou, meu coração não pode ser escondido. Seu marido, eu não ouvi dizer que faz muito tempo que não sou salgada. Catarina se virou, sua mão apertando suavemente a alça da xícara de chá. Ele sabia, os aldeões sabiam, todos sabiam, mas ninguém se atreveu a falar diretamente. Senhor, não diga isso, respondeu ela. Não estou dizendo isso para ofender, é só que, se você está realmente sozinho, me dê uma chance de ser cuidado. Foi a primeira vez em sua vida que Catarina recebeu um afeto tão digno de um homem mais velho, não de seu marido. E pela primeira vez, ela sentiu seu coração palpitar na frente de alguém que não fosse João. No dia em que João arrumou uma toalha e foi para Londres se matricular na escola, choveu tanto quanto chorar. A senhorita Catarina estava na estação de ônibus do distrito. Seus olhos estavam vermelhos e suas lágrimas continuavam caindo silenciosamente. João carregou sua mochila, ficou em silêncio na frente dela e de repente apertou. Tia, sem você, não sei para onde minha vida iria. Item, não diga isso, eu sou bom, tenho força de vontade, não é por sua causa, por causa de seus olhos, por causa de sua mão segurando minha mão nas noites de estudo, por causa dos poemas que você escolhe ler para mim. Eu te amo, Catarina, não posso mais esconder isso. A confissão saiu como quebrar a casca de um coração maduro. Ela não disse nada, apenas olhou para João. E naquele momento, eles se abraçaram, se beijando como se nunca houvesse um amanhã. Na noite anterior, João dormiu na casa dela. Eles se envolveram firmemente um no outro como recém-casados. A pequena sala estava iluminada com luzes amarelas fracas, e o som da respiração se misturava com o som da chuva do lado de fora dos beirais como um coro de instinto e amor. Tio Cristóvão, seu marido, havia retornado a Vinfuc por 3 dias e não havia retornado. Item, a senhora. Catarina não se arrepende, não se arrepende. Ela só lamenta não ter conhecido João antes, quando era jovem e solteira. Mas talvez tenha sido tormento de muitos anos de casamento frio com seu velho marido. Foi aquele homem ardente de 40 anos que a fez saber amar corretamente. Nos meses que se seguiram, a senhorita Catarina voltou à escola, mas parecia estar perdendo uma parte de seu espírito. Item, ela ainda vai para a aula, ainda corrige trabalhos, ainda ri com os alunos, mas às vezes olha pela janela com indiferença. Toda vez que havia uma mensagem de João, seus olhos brilhavam como a primavera. Ela salvou a foto de João em seu telefone, relendo cada mensagem que ele enviou, cada parágrafo que ele escreveu quando estava estudando para o exame. O senhor Antônio ainda envia presentes regularmente, transfere mesadas para ela e chama apoio extra porque ela acompanha João horas extras. Mas, mais profundamente, ele estava tentando fazer um motivo para vê-la. Certa vez, ele disse, o professor acha que se João se tornar talentoso no futuro, ele pode ficar em dívida com você por toda a vida. Ela sorriu levemente. Você disse que parece terrível, eu não faço isso porque quero que alguém seja grato. Mas talvez você também precise de alguém para estar com você, não por gratidão, mas por amor sincero. Isso fez com que a senhorita Catarina ficasse em silêncio por um longo tempo. Uma tarde, quando o sol estava derramando ouro sobre o pátio da escola, Catarina sentou-se sozinha em sua antiga sala de aula, olhando para a mesa do professor onde João costumava se sentar abaixo. Seus olhos estavam lacrimejantes. Aquela mulher vivia para o dever, para a religião de ser esposa e mãe, mas agora vive para o amor. Um amor que não é o papel certo, não tem a idade certa, mas faz a professora Catarina renascer como se fosse mais uma vez uma jovem de 18 anos. Item, o professor sabe que neste outono, a cidade de Londres, Reino Unido, receberá João. E ela permaneceu nesta aldeia, com as asas da fênix desaparecendo, com o som das cigarras perdendo gradualmente o ritmo, mas seu coração estava com ele há muito tempo. A professora Catarina achava que ela era forte, achava que poderia esconder todas as suas emoções no fundo do coração, trancá-las atrás dos portões da escola e silenciar as aulas de literatura. Mas, ao que parece, ela também é apenas uma mulher. Uma mulher que havia provado a doçura do instinto, havia sido abraçada por um jovem pai chamado João e chorado silenciosamente em um beijo ardente no banco de pedra atrás da velha sala de aula. Como ela poderia esquecer? Desde o dia em que João passou no exame universitário e se mudou para Londres para morar em um albergue, tudo nela parecia ter sido tirado de um pedaço de sua alma. Item, ela dorme inquieta,
não come bem e vive com nada além de silêncio todas as noites. Nessas ocasiões, ela virou as costas para o marido. Ele ainda estava deitado ali, encolhido como um galho seco. Toda vez que ele toca com memórias, não com emoções fortes. Uma vez, ele até tentou segurar a mão dela com os dedos calejados, secos como fios velhos, e disse baixinho: já faz muito tempo, não é? Eu não faço isso há muito tempo. A senhorita Catarina estava imóvel, com o estômago adormecido, os olhos cheios do papa, o coração em silêncio. Não é que o odeie, mas porque o seu físico há muito que está habituado a estar nos braços de outra pessoa, ou seja, ele, João. Esse nome continuava ecoando em sua mente todas as noites, todas as manhãs. E em cada ensaio ela pontilhava a caneta de vermelho, ela ainda via seus olhos acolhedores, zombeteiros, mas ardentes. Um dia de início de inverno, quando um vento frio soprou pela janela, Catarina apressadamente arrumou algumas roupas e disse ao marido que estava em uma missão de treinamento por alguns dias. O marido apenas acenou com a cabeça: sim, lembro-me de usar roupas quentes. Mas as roupas quentes que ela realmente precisava eram os braços dele, João. Catarina foi para a Inglaterra, à procura de uma fila de hostels onde João partilhava com amigos. Ela não bateu na porta com pressa, apenas ficou embaixo da varanda olhando para cima, seu coração apertando quando viu a lâmpada dourada da escola saindo pela janela. Quando João abriu a porta, ficou atônito. Tia, você vem me visitar. Catarina sentiu, seus lábios tremiam, sem explicação, sem círculo. Ele agarrou a mão dela e a arrastou para o quarto do motel. Tudo então correu como antes, como se nunca tivesse havido uma separação. Ela correu para ele em coisas secretas que não podiam ser nomeadas, durando silenciosamente por muitas noites e meses. Eles se abraçam, confusos, mas cheios de paixão. O som da respiração, mordendo lábios sussurrando foram misturados com o som do rangido do ventilador de teto. Lembre-se de se aquecer, sussurrou a senhorita Catarina. Você está muito quente. Ele a beijou na bochecha, sorrindo provocativamente, mas eu gosto desse tipo de calor. Desde então, a senhora Catarina tem usado muitas vezes a desculpa do trabalho para ir para a Inglaterra. Durante seus dias lá, ela alugou um albergue perto da casa de João. Eles não precisam de flautas, velas ou música suave, eles só precisam um do outro. Alguns dias, ela se deitava em seus braços, com os cabelos soltos e os olhos cheios, perguntando: se eu não posso continuar assim um dia, você se lembra do João? João chupou uma mecha de seu cabelo, sorrindo: não me faça perguntas que façam meu estômago doer abaixo do umbigo. A senhorita Catarina riu, seu sorriso cheio de lágrimas. Ela sabia que todo jogo tinha um fim, mas não queria se retirar ainda, porque quanto mais amava, mais viciada ficava, principalmente os olhos do jovem que a olhavam como um tesouro, do tipo que seu marido nunca tivera. Enquanto isso, o senhor Antônio, pai de João, ainda vivia uma vida rica, cercado por muitas mulheres bonitas. João é seu único filho. Desde o dia em que soube que João passou na universidade graças à sua professora Catarina, ele ficou secretamente grato. Mas ele não parou na mera gratidão, ele a conheceu em uma reunião de pais do ensino médio no final do ano e em muitos outros compromissos privados. Nessa altura, Catarina usava um vestido azul, segurando uma lista de alunos. Seus olhos eram suaves e sua voz era gentil. Algo no senhor Antônio estremeceu, não de um pai, mas de um homem que o tinha experimentado. Depois disso, ele tomou a iniciativa de descobrir, sabendo que ela era casada, mas vivendo infeliz, sabendo que muitas vezes ia à Inglaterra para treinar, mas na verdade encontrava alguém. Ele não sabia quem era. Até que um dia, ele a viu saindo do albergue de seu filho. Antônio não estava zangado, não culpava, apenas ficou muito tempo sentado no carro, olhando para o antigo prédio do motel como se estivesse vendo uma história inacabada. Naquela noite, ele mandou uma mensagem para Catarina, em termos curtos e educados: Professora Catarina, se você se cansar e precisar de um lugar mais tranquilo, ficarei feliz em ouvir. Catarina leu, mas não respondeu, mas as palavras continuaram passando por sua mente. Embora ela ainda estivesse nos braços de João todos os dias, mesmo que ela ainda se envolvesse em todos os seus instintos femininos, ela entendeu que havia outra pessoa, um homem velho, que estava olhando para ela com olhos muito diferentes. Um dia, estava chovendo na cidade de Londres. Catarina tinha acabado de sair do albergue de João quando viu o senhor Antônio parado debaixo de uma árvore, segurando um guarda-chuva na mão. Ela fez uma pausa. Ele se aproximou e estendeu o guarda-chuva. Está chovendo, se está molhado,
De quem se trata? Catarina não disse nada. Ele a colocou no carro, dirigiu uma longa distância, sem perguntar, sem falar, até que parou em frente a uma pequena vila à beira do lago. Venha tomar chá ou outra coisa. Pela primeira vez, ela entrou em seu mundo, um lugar tranquilo, cheirando a madeira velha e cheio de livros. Por alguma razão, naquela época, ela não se sentia assustada, apenas em paz. Ela se sentou na cadeira e ele lhe entregou uma xícara de chá de lótus. Você é o único que fez João mudar. Meu filho se dedicou aos estudos graças ao ensino do professor. Ela era como uma segunda mãe para ele. Eu não acho que ele pode passar no exame. Eu sou apenas uma professora. Catarina sorriu levemente, suas mãos tremendo enquanto ela aceitava a xícara de chá. Não, você não é apenas uma professora. Você é uma mulher que me lembra a juventude. O ar estava quieto. Catarina cerrou as mãos. O senhor Antônio olhou diretamente nos olhos dela, não flertar, mas sincero como um homem que passou por muitas vidas, mas ainda se sentia vazio no final. Depois beijou-a, não como João, fortemente, devoradoramente, mas com um beijo lento, suave e experiente de quem o tinha experimentado. Catarina não resistiu, apenas suspirou como se estivesse cansada e desistiu. Ela colocou os braços em volta do pescoço dele e retribuiu o beijo. E o senhor Antônio ansiava por abraçar os músculos cansados da mulher que estava louca pela vida na semana passada. Mais tarde, ele beijou seu pescoço e peito muito gentilmente, como se a adorasse a cada momento com ela. Então ele carregou Catarina para o quarto da frente. Nessa noite, pela primeira vez, deitou-se com um homem que não era João, não era o marido, mas aos olhos de Antônio, viu adoração. E na manhã seguinte, quando acordou, o senhor Antônio ainda estava sentado ao seu lado, sem sair. Se você está cansado, estou disposto a deixá-lo se apoiar. Catarina sorriu, virou o rosto para a janela, onde o sol brilhava, caía sobre a pele que estava habituada a sonhar, no seu coração, um vento soprava para trás. A professora Catarina olhou para o SH vermelho brilhante cuidadosamente erguido ao pé das escadas do dormitório. Seu coração continuava batendo descontroladamente. Os piscas ainda estão piscando, o espelho ainda está emaranhado com cheiro de spray de ambiente de alta qualidade. A nova placa, a placa de 4 quartos que todos que olham para ela devem admirar. Sem abrir o porta-malas, soube que havia também uma caixa de veludo vermelho contendo um colar italiano e um conjunto de joias de ouro branco, que o senhor Antônio lhe colocará na mão ontem à tarde com uma frase descuidada. Pega, não me ofenda, eu faço tudo por uma razão. A professora Catarina tocou seu pescoço. Esta manhã, ela hesitou por um longo tempo antes de decidir não usar aquele colar. Ela não estava acostumada com isso, ela tinha medo de que as pessoas discordassem. Mas, estranhamente, ela se lembrou da sensação fria do fio dourado em sua pele, a sensação de ser levemente colocada na nuca por alguém e levantar o cabelo com cuidado que uma mulher casada há quase 20 anos nunca teve. Seu marido, Cristóvão, de mais de 50 anos, é um oficial militar subalterno. Ele estava mole como uma criança, parado, falando devagar, comendo e bebendo levemente. A cama que o casal dividia era mais como uma velha rebelião do que um lar. Muitas noites, Catarina sente-se deitada ao lado de um tronco de respiração, tal como os tristes poemas que uma vez ensinou ao seu aluno João a analisar. A professora Catarina estava entediada, mas não incomodada, porque era a mesma coisa. Só o senhor Antônio. Ah, o senhor. Antônio foi o homem que a surpreendeu. A primeira vez que ela se sentou na parte de trás do carro dele, ela pensou, quem você tem tanta certeza? Na segunda vez que ela se sentou atrás, de repente percebeu que o travesseiro dele estava firme e o volante estava muito estável. Pela terceira vez, quando o senhor Antônio de repente virou a cabeça e perguntou com uma voz meio provocadora, meio verdadeira, você está com medo? Abraçando com força, você não sabe por que eu fiz isso. O homem estava na casa dos 50 anos, mas não havia absolutamente nenhum sinal de murcha. Pelo contrário, ele estava cheio de charme, pele bronzeada, ternos primorosamente costurados, sapatos de couro perfumados, relógios banhados a ouro e um corpete reto. A senhora Catarina costumava entrar sorrateiramente. E tem bem, o senhor Antônio é o presidente do conselho de administração do famoso grupo de importação e exportação, aproveitando a vida com o tipo de pessoa que já experimentou. Ele come ninho de pássaro todas as semanas, bebe vinho ocidental, vai ao boxe regularmente, impregna com ginseng coreano, micropeixe, pepino do mar, cordíceps. Portanto, sua força ainda é forte, ele ainda está acordado à noite.
Seu coração ainda é tão apaixonado quanto era na casa dos 20. Item, e você é apenas uma mulher na primavera. Estranhamente, eles se encontraram em um espaço que outros haviam esquecido. O senhor Antônio estava muito apaixonado pela senhorita. Não apenas por causa de sua beleza gentil, pele com cheiro de giz, mãos pequenas sempre segurando o plano de aula, mas também porque ela falava com habilidade até mesmo as coisas que ele precisava. Ela sabia quando sorrir, quando calar a boca, quando olhar para ele com olhos respeitosos e suaves, como um vinho perene. Antônio uma vez a abraçou em uma noite chuvosa leve, quando ela saiu da padaria que ele havia encomendado para dar a Catarina o último mochi da França. Ele não falou muito, apenas apertou levemente os ombros dela e depois disse com uma voz profunda como se estivesse lendo: já estive em muitos lugares e conheci muitas pessoas, mas a pessoa que me fez vibrar foi um professor de literatura do ensino médio. Catarina tremeu, mas não recuou, porque sentia que estava sendo tratada como 10 de ouro. E o João? João, o aluno que antes se sentava com a cabeça baixa na frente dela, escrevendo cada parágrafo da análise de Nguyen Harry em tinta roxa, agora começou a cair novamente. Item, o limiar da faculdade parece ser a porta para outro mundo. Amigos de todos os filhos da família têm condições, um grande carro de deslocamento, 3 espíritos, uma bela jovem, olhos azuis e bico vermelho, viajando, a música desmoronando, as noites brancas passam no riso desdenhoso da juventude. Toda vez que ela encontrava a senhora Catarina, os olhos de João pareciam mudar. Item, ele ainda era educado, ainda chamando: sim, eu o saúdo. Mas o olhar é estranho, como um homem observando silenciosamente a mulher que ele abraçou uma vez. Parecia que ele não era mais um ingênuo aluno do 12º ano e também começou a duvidar da relação entre seu pai e sua professora Catarina. Uma tarde, João chegou em casa e encontrou seu pai que acabará de desligar a máquina de SH, ainda segurando uma bolsa de joias de um joalheiro famoso. Entrou no seu quarto privado e fechou a porta, mas João teve tempo de olhar para a nota em cima da mesa, cujo destinatário era Nguyen Thi Catarina. Ele sorriu e sorriu levemente. É isso. Item, em outro canto, a professora Catarina está sentada girando um espelho. Ela não era o tipo de mulher que era gananciosa por ouro, nem era estúpida o suficiente para se apressar independentemente, mas uma vez que seu coração foi despertado, a razão às vezes era apenas uma sombra por trás de seu olhar. Ela não precisa de um título, ela só precisa de alguém que precise dela da maneira certa. E essa pessoa era agora o senhor Antônio, um homem 1 ano mais velho que o marido, mas muito mais do que isso. Na mesa estavam 2 ingressos para o resort costeiro. Antônio acaba de enviar, ela não decidiu, mas seu coração está uma bagunça. João está muito diferente agora. Não é mais uma aluna provinciana obediente ou espiando a professora Catarina com os mesmos olhos inocentes do início. Agora ele era um jovem londrino, com dinheiro na conta, uma scooter, uma garra e um círculo de amigos que, com apenas um bater de palmas, puxavam uns aos outros para o bar, para a praia, para a noite, sem pensar 2 vezes. A senhorita Catarina, que o ensinara a sentar-se ereto, a falar com confiança, a memorizar cada texto de amostra, cada passagem de poesia, agora não tinha nada em sua mente. Começou mesmo a irritar-se quando a mãe mencionou o nome dela, e até o pai, Antônio, foi tratado por João como uma caixa multibanco para levantar dinheiro. Transfira para o papai 15.000 libras esterlinas, com urgência, a curta mensagem que João enviou a Antônio às 2 da manhã, enquanto balançava em um bar escuro, as luzes piscando como sua alma está agora. Naquela noite, ele tinha acabado de gastar 4.000 libras esterlinas em uma garrafa de vinho estrangeiro, apenas para impressionar a garota gostosa que acabará de conhecer online. Antônio estava em Paris, em França, com a sua professora Catarina, numa casa de madeira ventosa com vista para os pinhais. Ele tinha acabado de sair da banheira de hidromassagem, enrolou uma toalha em volta dos quadris, uma taça de vinho tinto na mão, observando sua professora Catarina sentada lendo um livro em uma cadeira preguiçosa coberta de pele. A luz suave da luz caiu nos lábios vermelhos de Catarina, fazendo-se mover. A maneira como você se senta, apenas olhando para ele, você quer cometer um crime, disse-lhe baixinho, depois riu. Catarina ergueu os olhos ligeiramente, sorrindo. Se você cometer um crime, receberá toda a sentença. O senhor Antônio riu com vontade. Nesse momento, seu telefone vibrou, uma mensagem de João. Ele franziu a testa, suspirou: devolva o dinheiro. João, meu querido. Catarina perguntou. Bem, João não sabe em que tipo de dinheiro gasta. Mas vamos lá, jovem, eu tenho condições, deixe-o aproveitar um pouco, disse ele, depois abriu o aplicativo do banco, transferiu,
sem mais perguntas. A professora Catarina olhou para o Sr. Antônio um pouco desiludida. Não por causa do dinheiro, mas porque ela se lembrava de João, o ex-aluno com quem ela tanto se importava. Ele costumava ser sua crença na geração mais jovem. Ela costumava ficar de joelhos com ele. Mas por que acabou assim agora? Nesse dia, foi Catarina quem ligou para o Sr. Antônio, pedindo-lhe que deixasse João ir estudar para a Inglaterra para lhe abrir a mente e mudar o seu destino. Ela costumava ficar sentada por horas dando palestras para João, exemplos de ensaios, aconselhando-o a ter ambições, a viver de forma diferente das crianças lá fora. Mas agora João faz parte dessas crianças brincalhonas. Nada mais. Em Londres, João estava descansando na cama de seu apartamento de luxo, que Antônio havia comprado para ele 2 meses antes. Na mesa, as latas de cerveja não haviam sido bebidas e as caixas de cigarros eletrônicos ainda fumegavam. Ao lado dele, uma garota dormia na rua. Sua saia não era mais pura e seus lábios ainda estavam cobertos de batom vermelho. João está entediado com a escola, passando o telefone, percorrendo uma série de mensagens de amigos pedindo-lhe para ir a um bar recém-inaugurado em Calgier, uma bela praia em Liverpool ou uma caminhada pela floresta Kelder em Northumberland. O dinheiro era necessário em todo lado, e sabia que tinha de enviar uma mensagem ao Sr. Antônio e que seria suficiente. O que ele não sabia era que, enquanto deslizava de prazer sem sentido, ao longe, Catarina observava silenciosamente sua página no Facebook. Olhando para cada foto que João postava, ela não culpava, não estava com raiva, mas apenas triste. Triste para um jovem que já teve potencial, agora resta apenas uma bela concha oca. Naquela noite, Catarina sentou-se sozinha na varanda da vila. O vento do carro e as luzes amarelas diminuíram. O Sr. Antônio dormia profundamente depois de uma boa refeição de vinho, marisco na mesa e mais uma noite selvagem entre eles. Ela era diferente, sua mente ainda estava envolvida na história de João. Ela se lembrou dos dias em que o ensinava, apontando para cada ponto, vírgula, corrigindo cada artigo pendurado. Ela se lembrou da sensação de que os olhos do aluno olhavam para ela como uma inspiração, não como amante rica de seu pai. Ela se lembrou dos dias com ele, quando ele era maravilhoso e honrado. Ela suspirou baixinho, sem saber se estava certa ou errada quando entrou na vida de seu pai e filho. Não sei se ajudei João ou se foi acidental por causa de sua corrupção devido à falta de um guia. Mas uma coisa ela sabia com certeza: Antônio a amava, e ela estava ficando fraca diante do homem. Não só por causa do dinheiro, mas porque ele a fazia se sentir apreciada, amada, um sentimento que ela nunca tivera em todos os seus anos como esposa de Cristóvão. Na manhã seguinte, ela recebeu uma mensagem de um velho amigo. Você sabe quais são as notícias? Seu ex-aluno, João, foi convidado para trabalhar pela polícia porque estava envolvido em um escândalo em um bar. A professora Catarina está em silêncio no Jardim de Rosas de Paris, na França. Um botão de rosa vermelha brilhante acabará de florescer, perfumado, mas seu coração estava cheio de cheiro azedo. Apesar de já não ser professora do João, no fundo, Catarina ainda não consegue travar completamente a imagem da aluna que costumava sentar-se no final da aula, a rir e a brincar. O que fazer? Ela murmurou. Em Londres, João sentou-se em uma cadeira da polícia distrital, com o rosto pálido e as mãos ainda cheirando a álcool e cigarro. Ele não conseguia mais rir, ninguém mandou uma mensagem de volta. Todos os amigos foram embora após o escândalo. Ele apertou o telefone para ligar para o pai e desligou o telefone. Ele ficou pasmo e discou o número de uma pessoa. Fazia muito tempo desde que ele ligou. Alô, senhorita? É a professora Catarina. Do outro lado da linha, Catarina ficou em silêncio, as mãos tremendo, o coração batendo forte. Muitas emoções misturadas voltaram. É o João. A história parece ter apenas começado de novo, de onde antes era tão bonita. Estava chovendo torrencialmente em Londres naquela noite, não o suficiente para inundar as ruas, mas o suficiente para fazer as pessoas molharem o coração. Antônio sentou-se num Lexus, com as mãos no volante, os olhos colados a cada rua que passava. No banco de trás, a professora Catarina se encolheu em seu casaco comprido, os olhos fundos, olhando para a chuva, como se esperasse que ela lhes mostrasse o caminho para onde precisavam ir. O telefonema da meia-noite de Londres, na Inglaterra, foi como uma faca rasgando seu sono. O irmão João está preso. Em relação a um incidente no bar, a polícia do distrito está fazendo um arquivo. A situação é bastante séria. Sem mais questionamentos, o Sr. Antônio só teve tempo de tirar a camisa, pegar as chaves do carro e ligar para Catarina. 3 horas depois, eles foram direto para a Inglaterra.
O vento soprava pela porta de vidro, frio até os ossos. A polícia do distrito olhou para as duas pessoas com olhos reservados. Item vendo o Sr. Antônio, o jovem capitão levantar-se para o cumprimentar, curvando-se discretamente. Acabamos de o receber, felizmente não basta processar, é apenas um acto de desordem em público. Mas o relatório do exame mostrou que João mostrou sinais de uso de mercadorias proibidas, temporariamente detido até amanhã. Mas se você souber, eu posso providenciar. Antônio não disse nada, apenas acenou com a cabeça, pegou no telefone para ligar para alguém de nível superior. 10 minutos depois, João foi liberado. Ele saiu da sala de detenção como se tivesse acabado de voltar de um bar. Seu cabelo estava despenteado, sua camisa estava amassada, o botão de cima havia sumido, seus olhos ainda estavam vermelhos e sua boca estava cheia de meio desprezo, meio sorriso orgulhoso. Pai, eu soube imediatamente que você estava vindo. Quem mais em Londres se atreve a tocá-lo? Esses caras tocaram na pessoa errada. João riu e tentou dar um tapinha no ombro de Antônio, mas ele se virou. A professora Catarina olhou para ele com olhos silenciosos. A imagem do menino que costumava baixar a cabeça para estudar na varanda, que costumava sentar e ouvir sua palestra no último período da tarde, agora desapareceu completamente. Restou apenas um jovem arrogante, descuidado e delirante. Item no ônibus de volta ao hotel, ninguém disse uma palavra, ainda estava chovendo. João sentou-se no banco de trás, as mãos brincando com o telefone, as pernas apoiadas no banco da frente. E senhorita Catarina, disse ele de repente provocando, você não vai voltar para me ensinar mais? Ou você mudou completamente para ser a meia-esposa do presidente da corporação? Sua voz era preguiçosa, mas afiada como uma faca. A professora Catarina não respondeu, o senhor Antônio ainda dirigia em linha reta, o rosto frio como pedra. Do lado de fora, na London Street, luzes amarelas penduradas em seus lados como memórias borradas. Algumas semanas depois, João voltou para a escola e ainda entrava na aula com uma aparência desleixada, como um rei. Os alunos da escola sussurraram uns para os outros sobre o incidente do bar outro dia, um caso indescritível e único entre os alunos por gerações. Item como a polícia teve que abaixar a cabeça por causa do pai de João. O professor suspirou e depois ficou em silêncio. João está escorregando cada vez mais. Catarina estava com o coração partido, mas não pôde evitar. Ela não era mais a única na classe, muito menos a única que poderia aconselhá-lo. Ele costumava amá-la, costumava chamá-la de a luz da minha vida. Agora ele só podia olhar para ela com sarcasmo. Item, você não é mais meu. Você é do meu pai agora, disse ele, espirrando água no rosto. A professora Catarina ficou em silêncio no corredor, com o coração sufocando. O amor, o sonho, a salvação daquele ano, acabou sendo apenas uma escada, tornando João ainda mais arrogante. O senhor Antônio ainda tentou salvar o filho, chamou o diretor, fez uma reunião privada da direção da escola, deu dinheiro para as atividades escolares e apadrinhava alunos pobres, mas quanto mais poupava, mais João afundava. A sombra de Antônio era tão grande que ele pensou que era invisível. Então, um dia, em março, Londres começou a esquentar. A escola organiza exames de saúde periódicos. Funcionários de saúde da escola cumprimentam os alunos, sorrindo brilhantemente. Tudo é como uma sessão de procedimento regular. Mas quando chegou a vez de João, quando as amostras de sangue voltaram, quando os resultados voltaram do centro médico, toda a escola estava estranhamente quieta. Item papel A4 com a palavra positivo a negrito no canto direito. As enfermeiras se entreolharam, o diretor ficou atordoado, ninguém acreditou. João, o filho elite de João na escola, era mantido por seu pai, amado por seu professor e era portador da doença do século. Naquela tarde, Catarina estava no campo quando recebeu um telefonema do diretor da Universidade de Oxford. Sua voz tremia. Irmã Catarina, tenho que ligar, não posso esconder. Disse ao Antônio que o João testou positivo para a doença do século. Sua mão soltou o telefone. O vento da tarde rolou pelos beirais, gelando suas costas inteiras. Eles estavam na escola em 4 horas. O papel de teste foi solenemente colocado sobre a mesa pelo diretor. O senhor Antônio não se atreveu a olhar para os outros dois. A professora Catarina ficou parada como o céu, com a boca trêmula. De jeito nenhum, não, ele é apenas uma criança. O senhor Antônio não falou, os olhos brilharam e, de repente, bateu com o punho na mesa. O copo de vidro quicou, caiu no chão e se estilhaçou. Eu realmente caí na prisão.
O homem que costumava ficar calmo antes de cada negócio de bilhões de dólares agora está tremendo. Seu rosto estava cheio de raiva e não havia como lavá-lo. João sentou-se no corredor do lado de fora, ainda em uma postura inclinada, a mão brincando com o telefone. Quando a senhorita Catarina saiu, seus olhos estavam vermelhos, ele olhou para cima e sorriu. A professora Catarina chegou. Qual é o problema? Estou um pouco doente e o velho está preocupado. João ainda pensava que tudo passaria novamente como sempre. Ele costumava escapar do posto médico, escapar da polícia, escapar da dívida. E seu pai não era um deus? Mas desta vez, Antônio não foi com ele. Catarina também não entrou no carro. Eles simplesmente pararam, olhando para ele com olhos desesperados. João, disse Antônio, pela primeira vez com voz profunda, não posso salvá-lo. Há coisas que o dinheiro não pode ser lavado. João riu. O que mais? A professora Catarina também é do meu pai agora. Você é apenas um palhaço? Não, disse a voz da senhorita Catarina suavemente. Eu costumava ser aquele em quem meu professor confiava, mas fui eu quem o destruiu. Ele ficou em silêncio. Ele não esperava que ela dissesse isso, sem uma palavra de piedade, sem uma única lágrima de piedade. Naquela noite, choveu novamente em Londres, mas ninguém estava com vontade de vê-lo mais. Havia apenas 2 pessoas no quarto do hotel. Catarina sentou-se em frente ao espelho, as mãos cobrindo o rosto. Em seus anos de ensino, ela nunca tinha visto um colapso tão doloroso. Monsieur Antônio aproximou-se, sentou-se atrás dela, colocou a mão no ombro dela e não disse palavras, nenhuma palavra poderia acalmar. O amor deles, considerado a saída, agora é uma agulha no coração da criança. A senhora Catarina uma vez ensinou João a viver com energia. O senhor Antônio um dia quis compensar os filhos com coisas materiais e liberdade, mas ambos se enganaram. Nós o machucamos, disse ela baixinho. Não, Antônio apertou as mãos, com os olhos lacrimejantes, somos apenas ignorantes de sua própria desorientação. Lá fora, a chuva ainda está caindo, o vento ainda sopra nas longas ruas. E em algum lugar, na pousada no final da rua, João estava sozinho. Não havia mais amigos, não havia mais luzes de bar, apenas o som de uma tosse seca e o papel do resultado do teste amassado debaixo do travesseiro. Era uma tarde tranquila, quando Catarina pegou o papel de ultrassom da mão do médico e ficou em silêncio por alguns minutos no corredor da clínica. A foto salpicada em preto e branco mostra claramente a forma de um germe vivo. Ela estava amarga, suas mãos tremiam levemente. 12 semanas de gravidez, um menino. Filho, ela repetiu baixinho em sua boca, sem ter certeza se estava falando consigo mesma ou com quem estava silenciosamente dentro de sua barriga. Por muitos meses, Dona Catarina viveu como uma emprestada de seu corpo. Embora sua aparência ainda esteja bem cuidada, ela ainda é uma linda e bela professora do ensino médio, mas dentro dela, tudo parece se desintegrar. Ela estava afastada de seu marido, o Sr. Cristóvão, literal e figurativamente. A noite em que deu um tapa na cara de João, depois se virou para olhar para ela friamente e disse: "Por que mais você quer ficar nesta casa?" Terminou oficialmente mais de 10 anos de marido e mulher. Agora, com a folha de resultados do ultrassom na mão, Catarina sabe que é irreversível. Ligou para o Sr. Antônio. Sua voz estava rouca e, depois de ouvir a notícia, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Do outro lado da linha, ele só ouviu sua respiração pesada pelo nariz e, de repente, disse lentamente: "Volte e seja sua concubina. Esta criança é um destino dado pelo céu, o tipo de linha que eu pensei que seria ótima." A professora Catarina ficou surpresa. Não por causa da proposta de casamento de alguém que era uma geração mais velha que ela, mas porque a maneira como ele falava era tão sincera. Aos olhos de Dom Antônio, a criança não é apenas a cristalização de muitas noites de indulgência instintiva, mas um dom, um renascimento, uma esperança de reviver a juventude em forma de sangue. Catarina foi para casa, arrumou seus pertences e pediu o divórcio do marido. Tudo aconteceu muito rapidamente, sem barulho, sem lágrimas. O Sr. Cristóvão assinou o requerimento sem dizer uma palavra. Ele sabia que a mulher que antes era sua, agora não pertencia mais a ele. A mão da senhorita Catarina foi aquecida por outra. Na semana seguinte, a senhorita Catarina mudou-se para a vila do Sr. Antônio, não a sua mulher oficial, mas apenas a sua concubina, no nome que o Sr. Antônio tinha pedido, como forma de se tratar legalmente e à frente da senhora mais velha que vivia separada no campo. Apesar de viverem sob o mesmo teto, Catarina não se sente pressionada por João.
O Sr. Antônio cuida de tudo, desde a nutrição do feto, ao seu médico pessoal, à professora de yoga da gravidez. O quarto onde ela mora agora está cheio de luz, flores frescas e música suave. Mais uma vez, ela foi amada, querida e viveu em veludo de seda no verdadeiro sentido. Mas muitas vezes ela se assustava no meio da noite por uma certa figura, costumava chamá-la de professora, costumava sentar-se em uma sala de aula estúpida, costumava esfregar a cabeça no ombro quando saía, costumava ficar quieta na chuva do lado de fora do portão da escola, apenas para esperar que ela saísse. João já se foi. Não, ele não estava morto, mas não pertencia mais a este lugar. Desde o dia em que a senhorita Catarina saiu, João também não voltou para a universidade. Quando seus amigos perguntaram, ele desligou o telefone. O professor mandou uma mensagem, ele não respondeu. O Sr. Antônio enviou uma transferência conforme solicitado, regularmente todos os meses de 200.000 libras. João não gastou tudo, então deixou para jogar. Os jogos exigem que os jogadores vivam virtualmente, se transformem em assassinos, sobrevivam e lutem. João joga como um campo. Ele não fala com ninguém, além do microfone que usa no ouvido todas as noites, conversando com personagens que realmente não existem. No jogo, ele é Long 666, o capitão de uma guilda, com juniores, um amante virtual e um filho adotivo que ele geminou em um jogo que simula o mundo. O mundo real para João agora é apenas uma cama em um apartamento alugado em Down Up Street, Londres. Seu quarto estava sempre escuro, cheio de latas de água do tanque João, lanches e maços de cigarros. Ele viveu como se estivesse passando os últimos dias de sua juventude com pressa, impulsivamente e sem sentido. Uma vez, um amigo próximo veio visitá-lo, não pôde deixar de brincar. Quanto tempo você vai viver assim? João apenas riu, não vai demorar muito. Com o que você está preocupado? Há arrepios. O que você quer dizer? Vou seguir um caminho que ninguém pensou. Mas antes de partir, vivo como quero. Nenhuma mãe ensina, nenhum pai pressiona, nenhum professor assiste, ninguém. João disse e então virou o rosto para a tela, continuando a batalha virtual no campo de batalha ardente. O outro amigo retirou-se silenciosamente. João agora não precisa de ninguém para ensiná-lo a viver corretamente. Porque ele não precisa estar certo, ele só precisa de dinheiro suficiente, Wi-Fi suficiente, horas suficientes para gastar no mundo virtual, um mundo onde ele sempre vence. Numa tarde de outono, quando a senhorita Catarina cuidava do jardim da vila, sua barriga estava ligeiramente levantada, quando seu telefone tocou, um número estranho. Alô, você é a professora Catarina? A voz de um homem estava rouca e cansada. Sim, aqui estou. Quem é? Sou médico no centro de reabilitação, e o João está neste momento a ser tratado aqui. Ele tem problemas neurológicos e psicológicos. Catarina ficou em silêncio. Disseram que João estava nervosamente sobrecarregado devido ao uso de substâncias proibidas leves, combinadas com insônia prolongada. Ele começou a mostrar paranoia, às vezes chamando o nome de Miss Catarina no meio da noite, gritando como uma criança abandonada. Não é possível determinar exatamente qual é sua condição: depressão grave, transtorno de personalidade ou simplesmente um colapso total sem fulcro. O Sr. Antônio sabia, mas não o visitou, apenas continuou a transferir dinheiro, como se fosse expiação dos seus pecados com dinheiro. Ele morava com Catarina, vendo sua barriga crescer a cada dia, desenhando um futuro para seu filho pequeno, que iria para uma escola internacional, estudaria no exterior e seguiria a carreira de seu pai nos negócios. Ele disse a seus amigos que teria um filho, embora tivesse quase 60 anos. Só a professora Catarina, todas as noites, ainda aprende tranquilamente onde João está sendo tratado. Ele estava ficando cada vez mais cansado. Ela veio uma vez, parou perto da porta de vidro e olhou para dentro da sala de isolamento. Ele é magro, seus olhos estão fundos, seus membros são magros, mas ele ainda está batendo com a música do jogo vinda de fones de ouvido Bluetooth. Sem reconhecê-la, ele viveu em outro mundo. Ele já era aquele que pertencia aos óculos brilhantes, aos avatares na tela, às garotas sem rosto que chamavam de meu marido. A senhorita Catarina começou a chorar e se virou. Em uma manhã de inverno, a cidade de Londres está 13 graus fria. A professora Catarina abraçou a barriga de grávida e caminhou pelo quintal. A cada passo, ela sentia uma pequena criatura pisando suavemente em seu estômago. Ela sorriu. De repente, em algum lugar do cérebro, uma voz sussurrada soou como se fosse de um mundo antigo. Senhorita, você terá um filho mais tarde, como você o chama?
Ela ainda não tinha pensado nisso. Por que você está pedindo iluminação? Eu só quero saber. Você sabe que vai amá-lo como uma vez me amou. O vento frio sopra em suas bochechas. Ela acariciou o estômago e sussurrou baixinho. Eu te chamei de Hernani. Você será uma criança pacífica e nunca se perderá neste mundo como pessoa. Um aluno chamado João. O vento soprou novamente. Em algum lugar no vazio, era como o som dos passos de alguém saindo. Muito silenciosamente, um bebê está prestes a nascer, carregando esperança. Um homem usa dinheiro para manter uma rachadura de consciência. Um jovem está desaparecendo do mundo real, dissolvendo-se em uma ilusão. E a professora Catarina, uma mulher que tinha sido atormentada entre o dever e o instinto, tornou-se mãe, concubina, testemunha silenciosa da tragédia de João. Caros públicos, acabamos de encerrar uma história triste, mas também cheia de preocupação com a vida de Dona Catarina. Uma mulher gentil, vivendo um instinto secreto, sendo mãe, sendo professora, mas no final optando por seguir um caminho muito diferente para encontrar um pouco de calor para si mesma e reter uma gota de sangue terreno, esperando ter uma vida feliz, próspera e plena com o Sr. Antônio. Tem uma longa história, muitas reviravoltas inesperadas, e no final, ainda deixa um final aberto e úmido como o vento no final da temporada. Algumas pessoas riem, algumas choram, algumas são amadas, algumas estão perdidas. Há coisas que parecem estar erradas, mas fazem as pessoas soluçarem, e há coisas que parecem certas, mas fazem as pessoas perderem a confiança. Antes de mais nada, vamos falar sobre a professora Catarina, uma mulher de 39 anos que vive tranquilamente em um casamento murcho com seu marido dogmático, o Sr. Cristóvão. Ela costumava ser um símbolo de retidão, devoção, resignação que muitas gerações de estudantes respeitavam. Mas então, é a quietude, aquela vida aparentemente pacífica, que é o buraco profundo que gradualmente engole a alegria da vida, o desejo e o renascimento da mulher que está entrando nos anos da primavera. Quando João apareceu, com provocações instintivas, olhos descuidados, palavras meio verdadeiras, meio brincalhonas, Catarina tropeçou em direção às suas emoções e depois caiu no abismo da paixão. Ela poderia ter parado, mas não, ela escolheu continuar, escolhendo segurar aquela gota de sangue como uma confissão a todas as vibrações, o tremor, o choro silencioso pelo travesseiro branco puro. Então, na tua opinião, a culpa é da professora Catarina? Sim, mas também é muito lamentável. O mundo costuma usar a moralidade para ensinar uns aos outros, mas quem vive plenamente na razão em meio a uma vida de muitos obstáculos? Ela é culpada pelo ex-marido, Sr. Cristóvão, pela sociedade. Mas o que você recebe em troca? Uma casa modesta, uma pequena identidade à sombra do seu novo marido, Antônio, e um filho no ventre, com os seus 2 sangues e o de uma alma moribunda, um ex-aluno chamado João. O Sr. Antônio, um homem de quase 60 anos, um cargo de alto escalão, é também uma figura que deixa muitas reflexões. Ele é o pai biológico de João. Ele costumava sustentá-lo, comprar uma casa, criar seus filhos para estudar às cegas. Mas o que ele não podia considerar era a verdadeira paternidade. Quando descobriu que João estava doente e não tinha muito tempo de vida, decidiu fazer uma última coisa: casar com sua professora Catarina como esposa para ficar com o último filho da família. Algumas pessoas dizem que ele pensa de forma egoísta, outras dizem que ele é corajoso. De qualquer forma, ele representa o tipo de pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa para preservar a reputação da família, inclusive aceitar que seu filho, João, não viverá muito. Ele entende seu amor por seu filho, mas não pode mudar seu destino. Ele não segurou João de volta à sala de aula. Ele apenas tentou manter seu sangue, manter algo para que sua vida não ficasse sem sentido quando ele fechasse os olhos. Sempre valorizamos sua partilha, como parte da carne e do sangue para alimentar as histórias de vida contadas todos os dias. Todas as histórias serão experiências da vida real, ajudando todas as pessoas na vida humana a se despertarem e encontrarem a direção certa, viverem uma vida boa e bonita, mas ainda assim terem todos os tipos de cores de felicidade, prosperidade e profundidade. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo.
Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.